prazer que a FETRAF Bahia recebe nessa casa o nosso governador do estado da Bahia, mas também toda a sua comitiva e também as organizações sociais que estão aqui presentes. E eu tenho muita dificuldade de chamar a primeira-dama, porque foi minha professora, né? E aí eu fico sempre brincando com ela. Primeira-dama, professora Tatiana Veloso, né? Então, essa confusão, mas que tem um papel muito importante. Mas quero iniciar a minha fala trazendo alguns elementos para a gente refletir. Primeiro, agradecer a minha federação por ter me dado essa missão e essa tarefa aqui hoje. Quero iniciar saudando todas as mulheres que estão nessa plenária, em nome da companheira Vivian e também da professora Tatiana, e da minha coordenadora geral, Josana, que vem lá do Rio Grande do Norte, para viver esse momento aqui conosco na Bahia. E quero saudar toda a juventude fetrafiana, em nome dos jovens e das jovas, como diz uma agricultora lá na minha comunidade, que fizeram parte dessa bonita mística e que compõem desde ontem os momentos de debate que envolvem toda a juventude. Como diz Cosmerina, a juventude não é o futuro de amanhã, é do agora, é o do hoje e é de sempre. Quero pedir uma salva de palmas bastante calorosa ao nosso coordenador geral, José de Jesus Santana, UDEM. Que por motivos diversos não se faz presente aqui nesse momento, mas eu não tenho dúvida que o coração dele está aqui com a gente, o pensamento dele está aqui com a gente, porque ele construiu, junto com a direção da FETRAF, todo esse momento. E respeitosamente, eu quero trazer aqui em memória o Pedro Almeida dos Anjos, nosso maestro, nosso grande líder dessa federação, que nos deixou, mas que se faz presente aqui porque esse congresso, governador, leva o nome dele. E eu não tenho dúvida que ele está aqui conosco, celebrando, comemorando, debatendo, impulsionando essa federação para os próximos anos. Então, quero que nós não nos perdamos nunca, não esquecemos nunca dessa figura, Pedro dos Anjos, que é a figura que representa, sem dúvida nenhuma, a luta que essa federação teve, tem e terá em consolidar o seu projeto de desenvolvimento e de geração de renda para a agricultura familiar. Bom, a FETRAF, ela é fruto de um grupo de militância que, ao longo da sua história na Bahia, no meio rural, participou da criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, não só na Bahia, mas também a nível nacional, mas que também participou da criação do Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, nós temos a certeza de que os nossos sindicatos foram também instrumentos de luta desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, e que ao longo dessa caminhada entendeu que, para além dos anos anteriores sermos chamados de trabalhadores rurais, nós precisávamos dar passos largos. E aí, então, nós nos consideramos como categoria da agricultura familiar. E, portanto, essa federação, ela nasce como Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Estado da Bahia. E na sua trajetória, e aí muitos de vocês conhecem, a trajetória da FETRAF, ela sempre foi pautada no seu processo de formação de liderança, de formação da base, de formação dos seus sindicatos, porque
nós entendemos que para além da formação, e a formação é um caminho no processo de criar, de despertar, de envolver pessoas para que de fato venha somar nessa luta. Porque entendemos que ter apenas a estrutura do sindicato ou ter a estrutura da federação não basta. Então, precisamos ter gente, precisamos ter pessoas compreendendo todo esse processo. E aí a nossa formação, ela é essencial. E nesse conjunto, nós temos algumas bandeiras que a FETRAF ela não abre mão, que é do acesso à terra, da educação no e do campo, e já temos muitos avanços, mas precisamos avançar ainda mais, da assistência técnica, e como o Joelino sempre disse, não é qualquer assistência técnica, então precisa ser algo pensado nos mínimos detalhes para de fato atender a demanda do trabalhador e da trabalhadora. E além disso, a FETRAF tem um grande instrumento, que aqui eu quero pedir licença ao meu presidente, para dizer que nós temos construído sonhos nessa Bahia, a partir das habitações rurais. Então foi essa federação, governador, que iniciamos com o então senador Jacques Wagner, na época, que iniciamos a construção de unidades habitacionais no estado dessa Bahia, quando ninguém acreditava. E a gente ainda brincava que era a casinha caixa de fósforo, porque naquele período era o que nós tínhamos. Mas era muito melhor ter o nosso trabalhador, nosso agricultor, dentro de uma casa, ainda que fosse pequena, do que na lona, ou na taipa, ou no adubo. Então essa é uma política que nós levamos muito a sério. E obviamente que de lá para cá muitos avanços tiveram, e hoje na Bahia, eu acredito, não tenho aqui os dados, mas é um dos estados da Bahia que mais tem construído unidades habitacionais para agricultores familiares, para quilombolas, para indígenas. Então, tudo isso é fruto de muita luta. Eu não tenho dúvida que todas as políticas que nós temos hoje, voltadas para a agricultura familiar, elas chegaram de qualquer forma. Então, muitos tombaram, muitos perderam suas vidas nas trincheiras, nas lutas, e nós precisamos sempre lembrar desse processo. Mas também nós somos muito esperançosos, né? E nós entendemos que precisamos cada vez mais construir políticas, processos, procedimentos para a inclusão socioprodutiva de jovens e de mulheres. Então não dá para pensar na manutenção, na sucessão das pessoas no campo, se nós não tivermos geração de renda para que as pessoas consigam permanecer no campo. E aí, quando eu falo permanecer no campo, eu estou trazendo todos os povos. Então, a política de desenvolvimento, ela é muito necessária. E assim, queremos aqui compartilhar com todos vocês que a Federação tem muita expectativa na continuidade desse governo. Porque nós que estamos nas comunidades, nos territórios, nas regiões, nós temos visto cada dia mais a transformação que tem acontecido. E essa expectativa de continuidade, nós precisamos entender que ela deve acontecer na Bahia, mas também no Brasil, para que de fato possamos estar celebrando mais conquistas, mais vitórias, e chamar nossa atenção para a importância que os sindicatos
da agricultura familiar que os sindicatos rurais têm na ponta, na construção dessa política, na defesa desse governo, na construção de diálogo com as pessoas. Então, a FETRAF se coloca cada vez mais à disposição para juntos construirmos e consolidarmos esse governo, que não é só do governador Jerônimo. Eu entendo isso desde o início, e ele expõe isso desde o início. E conte com a gente, conte com a FETRAF, conte com essa organização, com os nossos sindicatos, com as nossas regiões, com os nossos territórios, porque muitos dos que estão aqui porque acreditam. Muitos dos que estão aqui desde ontem é porque de fato acreditam em um novo modelo de desenvolvimento,